A todo instante, condutas criminosas são praticadas por diversas pessoas na sociedade. O direito penal apenas tipifica essas condutas, estabelecendo condenação para cada uma delas, uma vez que punir não é prevenir. Assim, a partir de agora, iniciamos o direito penal que está sob fogo cruzado. Foi aqui que nasceu a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Por isso mesmo, é que escolhemos este local para anunciar o início de um novo programa, cujos personagens fazem parte do cotidiano da sociedade. Ele será polêmico, eu não tenho dúvidas, e ao mesmo tempo buscando mostrar e esclarecer as contradições e os conflitos que existem entre as leis e os atos praticados pelos indivíduos. Assim nasce e tem início o direito penal sob fogo cruzado. E como primeiro tema, aborto, preconceito ou hipocrisia? Qual a sua opinião? Eu sou a favor do aborto. Eu sou contra o aborto. O nosso primeiro entrevistado no programa de hoje é um médico cardiologista. Trata-se do Dr. Euvaldo de Almeida Rosa. Dr. Euvaldo possui graduação em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública no ano de 1986 e pós-graduação em Cardiologia com o título de especialista registrado no CREMEB desde 1995. Tem experiência na gestão da saúde como diretor médico da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus e como coordenador regional do programa de hipertensão da Quarta DIRES. Exerceu o cargo de prefeito municipal do mesmo município entre os anos de 2005 a 2012, conquistando títulos e notariedade em todo o país, inclusive recebendo o Prêmio Sebrae de Prefeito Empreendedor do ano de 2012 na Bahia e em seguida no Brasil. Atualmente, o Dr. Euvaldo é médico cardiologista da URMEC Clínica São Lucas e Secretaria de Saúde Pública do Estado da Bahia. Convidamos o Dr. Euvaldo para responder se aborto é uma questão de preconceito, punição penal ou saúde pública. Esse tema aborto é passível de vários questionamentos. O primeiro é o aborto é uma questão de saúde pública. 2, o aborto é uma questão de punição penal. Mas eu acrescentaria uma outra questão que eu acho que precede, inclusive, essas duas anteriores, que é o direito à vida. Né? Quando da concepção existe vida, do meu ponto de vista, existe sim a vida, existe com a concepção e isso não tem como duvidar disso. As outras questões do aborto como questão de saúde pública, é evidente que o aborto é uma questão de saúde pública. O que a gente precisa esclarecer, definir, achar o caminho é como enfrentar essa questão de saúde pública. A gente não pode querer enfrentar essa questão tirando aquele que é o direito primordial, que é o direito à vida. E o terceiro, que é o aborto
é passível de punição penal? Acho que sim, o aborto é passível de punição penal. Agora, punir a quem? É só punir a mãe? É só punir a mulher que é vulnerável e está naquela situação? Não. Essa é uma punição que precisa ser mais ampla, precisa ser para a sociedade, para o sistema de saúde que não garante o planejamento familiar adequado, no esclarecimento de todos os métodos passíveis de planejamento familiar. Muito obrigado, doutor Evaldo Rosa, pela sua participação em nosso programa O Direito Penal sobre o Fogo Cruzado. Muito obrigado por manifestar a sua opinião sobre este importante assunto. Mas agora, nós vamos às ruas. Nós vamos buscar a opinião do povo. Vamos deslocar a nossa equipe de pesquisadores nas ruas. Inicialmente, nós vamos falar com Edalmir Roberto, de qualquer lugar da cidade, para perguntar ao povo o que ele acha a respeito do aborto. Preconceito ou hipocrisia? Danivaldo, o senhor sabe o que é aborto? Sei o que é. Você é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra. Porém, fica a critério da mãe. Se for uma gestação através de um estupro ou indesejável, fica ao critério dela. Se ela vai gerar a criança ou vai abortar. Porém, eu acho que é uma covardia abortar uma criança, entendeu? Mas fica a critério de cada mãe, que ela que sente a vontade se ela vai abortar a criança ou vai gerar para poder botar no mundo. Obrigado, Adelmir, pela sua brilhante participação. Agora, em outro ponto da cidade, vamos deslocar mais outro pesquisador, ou melhor, uma pesquisadora, a Susan, que vai falar com o povo sobre aborto, preconceito ou hipocrisia. Família, você sabe o que é aborto? Sei. Você é a favor ou contra o aborto? Eu sou a favor, porque a mulher, ela tem o seu corpo e ela tem direito de fazer do corpo dela o que ela bem quiser. Obrigado, Susan, pela sua participação. Observamos que essa opinião popular, em um, disse que é contra o aborto. Já esta outra agora falou que é a favor do aborto. Então você observa que o assunto é polêmico, bastante polêmico. Nós vamos até o Dr. Vivaldo Amaral, professor, criminalista, e a nossa pergunta é: professor Vivaldo, para o senhor, o aborto é preconceito, é hipocrisia ou é um caso de punição penal? Professor Oswaldo, antes de responder sua pergunta, eu acho interessante a gente definir, dizer em que situações acontece o aborto. Acontecerá o aborto quando a mulher ela interrompe uma gravidez antes da 22ª semana, ou seja, antes dos 5 meses, ou quando o feto ele pesa menos de 500 gramas. É necessário também esclarecer que a lei autoriza a prática do aborto em 3 situações, quais sejam: primeiro, em caso de risco à vida da mãe, em caso de estupro ou também em caso de feto anencéfalo. Eu disse que permite. Por que permite? Porque a lei proíbe, a lei vê o aborto como crime. Eu discordo desse posicionamento. Eu acho que o aborto deveria ser legalizado, a exemplo do que acontece com nossos irmãos na Argentina. Eu acho que a questão do aborto no Brasil é uma grande hipocrisia. Por quê? Porque privilegia determinadas mulheres, via de regra brancas, ricas, que podem se dar o luxo de fazer o aborto numa clínica com todos os cuidados, sabendo que irão sobreviver após a prática, e outras mulheres pretas, pobres da periferia, que não têm essa condição, que vão recorrer a métodos não tão ortodoxos. Para quê? Para terminarem vindo até a óbito. Eu digo a você, professor, nós que somos criminalistas, eu com quase 30 anos, eu nunca vi uma branca, loura, rica, sentada no, entre aspas, banco dos réus para responder pela prática de aborto. Já vi muitas negras, pobres, danificadas, muitas que recorreram a parteiras, pessoas da comunidade e sofreram. Por isso que eu sou terminantemente contra a legislação que está aí.
Eu gostaria que os legisladores revissem essa situação no sentido de permitir a mulher escolher o caminho. Se ela quer, a mulher ela é dona do corpo dela, né? A mulher é ela que vai dizer, a mulher que vai dizer se quer abortar ou não. E o Estado não pode perder tempo cuidar dessa questão, já que ao legalizar, ao proibir a mulher decidir por um tema tão importante quanto esse, ele termina gerando mais danos à mulher do que fazendo um bem. Obrigado, professor Vivaldo Amaral. Podemos observar que o assunto é muito polêmico. Aliás, o professor Sebastian Scherer fala de algo muito importante. Punir não é prevenir. Punir o aborto será prevenir a prática do aborto? É um questionamento que fazemos para todos vocês agora. Mas antes, porém, de falarmos sobre esse questionamento, nós vamos trazer agora o professor Fabiano Pimentel para responder da mesma forma do professor Vivaldo Amaral a respeito do aborto, preconceito ou hipocrisia, ou causa de punição penal. Professor Fabiano Pimentel, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa Direito Penal sobre o Fogo Cruzado. E podemos perceber nesse primeiro momento que os assuntos que buscamos e vamos trazer a partir de hoje neste programa serão muito polêmicos. E vamos buscar a opinião do povo nas ruas. Vamos buscar a opinião dos professores. Vamos buscar a opinião dos juristas, dos juízes, dos promotores a respeito deste tema. A questão que envolve hoje o aborto no Brasil, ela é extremamente complexa. E passa, sem dúvida nenhuma, pelo tema que tão bem foi escolhido nesta nossa análise sobre o abortamento, o procedimento de abortamento. Hipocrisia, preconceito, matéria de saúde pública ou delito. Eu acho que o tema passa um pouco sobre cada um destes elementos. Não se pode aqui pensar que o direito penal ele está resolvendo o problema do aborto. Ao contrário, imaginarmos que o direito penal é a solução para este problema também é algo meramente simbólico. A questão do aborto vai muito além do aspecto legal ou do aspecto normativo, né? Daquelas hipóteses previstas nos artigos 124 e seguintes, né, do nosso Código. O Código prevê a possibilidade do chamado aborto legal, ou seja, existem hipóteses em que é permitido o aborto, principalmente quando há risco à vida, né, da própria gestante. Estaremos aí entre dois pilares, a vida da mãe e a vida intrauterina. Mas este aspecto que é protegido, permitido pelo Código Penal, até em recente decisão do STF sobre o abortamento do anencefalo, gera uma questão que é além do direito. Porque estas pessoas, estas mães, estão se arriscando em procedimentos, muitas vezes, sem o menor critério de saúde pública. Então, quando falamos em abortamento, se é uma questão de saúde pública ou uma questão do direito penal, nós temos aí dois bens jurídicos extremamente importantes. Primeiro, a vida da mãe, a saúde da mulher e, é óbvio, a necessidade de proteção da vida. Hipocrisia ou preconceito também está relacionado ao tema, daí a efetiva importância do destaque trazido nesse comentário. Né? Porque há um preconceito em relação a quem se submete a isso, há a hipocrisia daqueles que fecham os olhos para este
isso que a sociedade tende, em sua maioria, talvez, a ter uma conduta negativa, algo que traga a pecha para quem se submete. Então há o preconceito, há a hipocrisia diante daqueles que fecham os olhos para o que acontece todos os dias, inclusive na nossa cidade. E eu acho que é sim mais uma questão de saúde do que de direito penal, porque nós percebemos que o direito penal ele tem uma proteção meramente simbólica nesse aspecto. As pessoas não deixam de realizar os procedimentos, o abortamento, por conta do direito penal. Ao contrário, o direito penal vem a trazer penas, punições a quem já está efetivamente extremamente debilitado com este tipo de procedimento. Então eu vejo a questão aí, é óbvio que há preconceito, há hipocrisia da sociedade, que fecham os olhos para isso. Há uma questão de saúde pública, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que de todos esses aspectos, é muito menos uma questão de direito penal do que uma questão de saúde pública. Muito obrigado, professor Fabiano Pimentel, pela sua participação em nosso programa Direito Penal sob Fogo Cruzado. E agora, nós trazemos um outro convidado. Convidamos um promotor de justiça do estado da Bahia, atuando nas varas do Tribunal do Júri da capital. Convidamos Dr. Davi Galo Baru. O tema trazido à baila, né? É um tema com que eu tenho me deparado muito na minha vida profissional. O Código Penal prevê matar alguém ou então provocar aborto, né? Prevê isso como crime. É um tema que você anda por um caminho e vai dar sempre no final uma interrogação. Eu, como promotor de justiça, despacho processos de interrupção de aborto. E sou favorável, interrupção de gravidez, e sou favorável nos casos de doença incuráveis e anencefalia. Ou seja, eu não sou aquele radical. Eu tenho o aborto, por princípio, eu tenho essa opinião. Mas aqui mesmo no Ministério Público da Bahia, poucos promotores dão, por questões religiosas, por questões espirituais, do parecer. Eu prefiro ser pragmático nessa hora e pensar mais na vida da mulher, né? E pensar na própria existência do ser. Então, nesses casos, eu acho que eu cumpro o meu dever, né? Mas, em se tratando de uma gravidez indesejada, uma gravidez decorrente de um ato violento, de um estupro, né? Decorrente de outros fatores, a lei prevê. Mas eu acho também, e tenho certeza disso, que quem deve escolher isso não é a lei, né? Isso deve ser uma escolha da mulher. Se tiver casada, em comum acordo, e mesmo que o marido não concorde, é uma decisão dela. Por mais que eu discorde, uma coisa eu tenho que admitir, é o corpo dela que gesta essa criança, né? Divinamente, como eu creio, é uma dádiva, né? Uma criança. Mas é escolha dela, é o corpo dela que ela está usando. Infelizmente, a nossa lei cambaleia, a jurisprudência não é uniforme, muito embora o Supremo hoje tenha uma tendência a não reconhecer os casos de aborto, ou pelo menos despenalizar, emitindo decisões, ao nosso entendimento, contra a lei, quando na verdade bastaria um plebiscito. Ouçam-se as mulheres acima de 16 anos, não é mulheres mais, acima de 16 anos, se você parar para olhar, temos muitos adolescentes que sabem
já o que representa uma gravidez. E só ela pode decidir, só ela pode tomar essa decisão. Então eu sou favorável a um plebiscito. E minha opinião é essa. De acordo com informações do SUS, no ano de 2020, ocorreu no Brasil aproximadamente 80 mil procedimentos relacionados a um aborto mal sucedido. E que no estado da Bahia, em Salvador, nas 3 unidades hospitalares da responsabilidade da Secretaria da Saúde, mensalmente, em média, 400 procedimentos também ocorreram. Agora, pasmem, envolvendo crianças e adolescentes. Afinal de contas, o aborto hoje é uma questão de saúde pública, de punição penal, de preconceito ou hipocrisia? Qual a sua opinião? Manifeste-se a respeito deste tema. Eu aguardo a sua opinião. Faça agora o seu comentário. Afinal, para você, o aborto é uma questão de saúde pública, de punição penal ou hipocrisia? Chegamos ao final do nosso programa hoje. Agradecemos a sua participação e deixamos um convite para o nosso próximo encontro, cujo tema será da determinação divina de não matarás ao direito de poder matar. Por que ocorrem tantos homicídios nos dias atuais? Traremos aqui a presença de um delegado de homicídios, de um juiz do Tribunal do Júri, de um promotor de justiça também ligado à mesma área, de professores, do povo nas ruas tratando sobre esse assunto. Portanto, espero reencontrá-los em nosso próximo programa do Direito Penal sobre o Fogo Cruzado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.